Bem-vindo ao canal Escatológico. No vídeo anterior, abordamos o tema da cegueira dos cristãos que estão aí renegando a palavra de Deus por causa de falsos pressupostos científicos. Eles colocam o positivismo científico acima da palavra de Deus. Então eles se tornam confusos. Eles geram a confusão. Nessa segunda parte, vamos mostrar o que a vertente cristã do heliocentrismo está fazendo para dominar a mente e convencer muitas pessoas da verdade do heliocentrismo. É uma reação bem articulada nos domínios da mídia, do cinema, do entretenimento, da literatura e de todo tipo de mídia, com vistas a convencer que a criação de Deus não é aquilo que está revelado nas Escrituras. No filme que estamos a analisar, a confusão que fazem aqui é justamente confundir a liberdade de crença com a obrigação de se crer em uma mentira engendrada pela falsa astronomia e dar a isso ares de inteligência, de sapiência, de espírito crítico, o que é totalmente contraposto à verdadeira lógica e razão. Bom, pessoal, o contexto da cena que vamos analisar é o seguinte: alguns pais cristãos estão educando suas famílias através de uma cooperativa criada pela igreja do pastor protagonista, e eles estão criando os seus filhos em uma educação chamada homeschooling, que é educação em casa. Então chega a assistente social, de surpresa, e ela começa a fazer a fiscalização daquela escola doméstica. E nesse momento está o pastor protagonista falando a história de Noé. E eu lembro bem que a assistente social ela fala aí, vocês estão ensinando esse mito de Noé, né? Aí entra naquela história de gênero, né? Por causa dos animais, macho e fêmea, aquela história. Tá. Então, no meio desse imbróglio, os pais são chamados por um congressista cristão para irem até o Congresso, até o Capitólio, para exporem seus argumentos em uma audiência pública, que vai analisar a proposta de unificação, a proposta de princípios educacionais que todos serão obrigados a cumprir, inclusive as escolas que funcionam em regime domiciliar. Nesse contexto, uma das pessoas que coloca o filho em homeschooling, ela então decide falar. Então ela tenta rebater um preconceito de que uma escola cristã de homeschooling produziria alunos burros, tá? Prestem bem atenção nisso aqui. Esta cena mostra bem claramente como eles estão a marginalizar os crentes que acreditam que a terra bíblica é verdadeira, tá? Então essa primeira fala aqui é justamente do chairman, tá? Vejam só o que ele vai falar. Está sem som, tá, pessoal? Então ele diz, essa fala do chairman, tá? Veja, minha preocupação é que nossos filhos não vivam todo o seu potencial, vejam só, o seu potencial, por estar sujeito a uma educação baseada na fé que é antirracional e anti-ciência. Então ele diz aqui que a fé é antirracional e anti-ciência. Mas o que é ciência, né? Nesse contexto aqui? Vamos descobrir. Então ele olha assim, né? Aí as pessoas ficam olhando, essa carinha aqui, esse aqui é o pastor, né? Posso dizer uma coisa? Então ela aqui se levanta para falar alguma coisa. É por isso que você está aqui, senhora Reis. A crença na Bíblia não é anti-ciência, ela falando aqui. Qual é a sua ocupação? Qual é a sua ocupação, ou a profissão dela? Ele pergunta. Diz aqui que você é gerente assistente de um restaurante. Desempregada, ela responde.
desempregada recentemente. O que mais suas anotações dizem sobre ela, né? Ela pergunta. Bem, realmente não parece haver muito aqui. Deixe-me preencher os espaços em branco para você, ela responde. Eu sou uma viúva. Depois que meu marido faleceu, aceitei um trabalho menos exigente para ficar mais tempo com nosso filho. Você tem minhas condolências. Mas antes de morrer, concluí um diploma avançado em engenharia aeroespacial. Então ela começa a ingressar naquilo que ela diz que é ciência, tá? Aí a engenharia aeroespacial, é claro, existe aí uma ciência que constrói artefatos, né, aerodinâmicos, aeroespaciais, foguetes, mísseis, caças, não é? Esses artefatos de guerra, etc. E também os foguetes que são lançados, desviam do domo e caem no mar, tá? E trabalhei como engenheira de sistemas em Houston, lá no Texas. Aí o pessoal olha assim, poxa, ela é fera, né? Na Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, que é a NASA, né? Aí ele fala NASA, como se fosse a coisa, né? É a deusa NASA, certo? Aí já começa a idolatria dos caras, vejam só. A NASA tem uma longa história, ela responde, com homens e mulheres de fé. Interessante isso aqui, né? Homens e mulheres de fé que estão completamente enganados. Você sabe qual foi o primeiro alimento? Ela diz. Ela pergunta. E bebida consumido na superfície da Lua? Aí nessa hora, né, tem aquela música, aquela coisa, né? O pessoal consegue envolver. Você está lá dentro do cinema, ou aqui mesmo, dentro da sua casa, ou dentro da sua própria casa, né? Vendo aquelas cenas. Aí tem a musiquinha, você começa a se envolver emocionalmente, né? Aí as barreiras racionais começam a cair, aí você fica naquela, vendo isso, né? Vendo aquilo ali. Eu não faço ideia. Tang, suponho. Foi isso que eu também pensei, sabe? Foi o Tang. Aí ela responde, né? Faz uma carinha assim. Pão e vinhos consagrados, ela diz. Pão e vinhos consagrados. Então há algo aqui religioso, não é? Aconteceu quando o astronauta Buzz Aldrin recebeu a Sagrada Comunhão logo após colocar o módulo lunar no Mar da Tranquilidade. Bom, aqui eu saiba, quem colocou o módulo lunar no Mar da Tranquilidade foi justamente o Neil Armstrong, né? Bom, é isso aí que eu já ouvi falar, né? Pelo que eu lembro, eu sou bem mais velho que essa pessoa aí que está falando, e eu acompanhei desde criança essa conquista da Lua, tá? Eu era menino, meu pai comprou tudo que... até discos da transmissão eu tinha. Até disquinho, bolachinha, né? Uns bolachinhas assim, disco compacto, né? Que a gente colocava assim. Até disco compacto com a narrativa aí da Conquista da Lua eu tinha, tá? Em inglês, em português, com transmissão do rádio, muita revista, meu pai comprou, um monte de coisa, tá? Então aí aparece aí, veja só, pessoal, no Mar da Tranquilidade, aí aparece aí a Spider, né? Ou o Spider, a aranha, o módulo lunar, olha só, olha a montagem. Aí veja só ela dizendo, veja, Aldrin era um presbítero da Igreja Presbiteriana de Webster. Bom, ao que me consta, ele era maçom, tá? E segundo consta também, ele levou uma bandeirinha da maçonaria lá para cima, né? Lá para a Lua. Lá está, né?
Ele levou a bandeira da maçonaria. Então ele era um maçom, e era um presbítero da igreja presbiteriana de Webster, tá? Mas não fala aqui a qual loja maçônica ele pertencia, tá? Aí veja aí. Aí os caras andando na lua, aqui o vento. Gente, vamos voltar aqui. Olha o vento na bandeira, hein? Olha lá. E ele obteve permissão especial. Não foi espacial, não. Ele obteve permissão da NASA, tá? Para ir lá fazer a comunhão. Como é que é? É a NASA agora que diz se a pessoa pode ou não receber a comunhão. Quer dizer, ele celebrou a Santa Ceia, né? Celebrou a Santa Ceia. Então, na verdade, é a Santa Ceia, porque ele não é católico, não é comunhão, né? É Santa Ceia. Ele obteve para levar o pão e o vinho com ele, olha só. Permissão especial, um pouquinho de vinho assim, né? Ia ficar bêbado, será? Olha aí. E dá a si mesmo a comunhão. Ora, eu me pergunto, mas se isso é verdade, se isso é verdadeiro, por que é que o Buzz Aldrin, quando foi interpelado por um jornalista a respeito da missão lunar, a respeito da missão da Apollo 11, para que jurasse sobre uma Bíblia, que ele realmente foi lá, ele se recusou? Tem na internet esse vídeo. Não apenas se recusou, ele deu um sopapo na cara do cara. Esse é o Edwin Buzz Aldrin. E a personagem lá do filme disse que ele consagrou lá ele consagrou o vinho e o pão e celebrou a Santa Ceia na Lua. Vamos ver o que o segundo homem que pisou na Lua diz aqui, né? Então ele é o único sobrevivente da Apollo 11, tá? Porque o Armstrong morreu e o Collins também morreu tem pouco tempo, tá? Vejam só, o presbítero, o que ele fez, tá? Porque ele pediu para o cara jurar, pediu para o astronauta, o presbítero Edwin Aldrin, jurar com a mão na Bíblia, certo? Jurar com a mão na Bíblia que ele foi à Lua. E ele se recusou. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Jurar. O próprio presidente coloca a mão na Bíblia e jura lá obedecer à Constituição, etc e tal. E é algo comum. E ele se recusou. Por que ele iria se recusar? Se ele é presbítero de uma igreja presbiteriana, por que ele se recusaria se ele realmente esteve na Lua? Aí ele diz que você é um covarde, um mentiroso, e aí o presbítero desfere um soco, uma direita bem dada no queixo do repórter. Eita, cristão, tome! Olha lá, põe! Aí ele diz aqui que o cara angariou muita grana, né? Eles angariaram dinheiro, né? Vendendo moeda, $1 de prata, que voou, esteve na ação Apollo e foi vendido por $31 mil. Então tem muito dinheiro envolvido nisso, tá, pessoal? Eles vendem muita coisa como souvenir. E vende livro também, histórias, né? Vemos aí na Netflix quantas histórias a respeito do primeiro pouso na Lua. Tem até o filme que fala assim, é o primeiro homem, não é? Os caras foram endeusados. A mídia conseguiu fazer dessas pessoas verdadeiros heróis, porque supostamente estiveram na Lua. Um outro material, que seria uma carta náutica, né, da Apollo 11, foi vendido aí por $71.700. Né? E cartões da coleção do próprio Dr. Buzz Aldrin, vendidos aí em setembro de 2007 por $179.250, fora as pedras que teriam trazido lá da Lua. Tudo é comércio, isso aqui é uma fantasia, é ficção científica. Agora vamos ver aqui a reação dos astronautas depois que eles voltaram da Lua, tá? Muito estranho, o meu time, o Botafogo, ganhou lá, campeão da 2ª divisão, rapaz, eu dei pulo até, viu? Mas, gente, como eu fiquei feliz. Foi muito legal, eu achei incrível, né? Agora vejam só, os caras conquistaram a Lua. Foi o maior feito da humanidade. Segundo Nixon, eles trouxeram os céus até a Terra. Foram frases e mais frases de efeito que surgiram em decorrência desse evento. E vejam só
né? E observem a expressão facial dos astronautas, se é condizente com o que eles fizeram. Ai, gente, vejam só, meu time é o Vasco. E ele também deu oportunidade para o Armstrong jurar com a mão na Bíblia que ele tinha estado na Lua. Coloque sua mão na Bíblia, jure por Deus que você caminhou na Lua. Ele ofereceu $5.000 para o Armstrong para ele fazer isso e dar o dinheiro para alguma instituição de caridade. O cara foi colocado mesmo na berlinda aqui, né? Voltando ao filme Deus Não Está Morto, vamos continuar a ver aquela cena. Alguns meses antes, na véspera de Natal, a tripulação da Apollo 8 leu o livro do Gênesis. Tá bom, mas leu o livro do Gênesis, mas que para você, o cientista espacial, não passa de mito, não é verdade? Enquanto eles orbitavam a Lua. E é possível orbitar a Lua? Não é possível, tá? Aí ela fala, o astronauta israelense Ilan Ramon recitou o Kiddush do Shabat judaico. E o cosmonauta russo Sergei Rishikov. Qual o seu ponto, senhora Reis? Há um equívoco comum que pais que ensinam, em casa, especialmente aqueles de fé, que somos algum tipo de gente idiota. Só que no original, ela não fala isso. Ela fala que somos algum tipo de terraplanistas, tá? Em inglês é isso, mas eles colocaram aqui, né, uma legenda diferente. Mas estão aí chamando os terraplanistas de idiotas, né? O sujeito que colocou a legenda aí, tá? Então, se a pessoa não sabe inglês, ele acha que ela disse outra coisa. Aqui ela diz, somos algum tipo de terraplanistas, tá? Meu filho de 7 anos sabe que a Terra é redonda. Todo mundo que lê a Bíblia sabe que a Terra é redonda, mas ela não é uma esfera, tá? Ela é um disco. Isaías 40:22. Aquele que domina acima do disco terrestre. Essa é uma versão muito boa que traduziu muito bem esse versículo. E ela diz que o filho de 7 anos sabe que o nascer do Sol é uma ilusão causada pela rotação da Terra. Mas que coisa, que cristã é essa que acredita que a Terra está girando, hein? É isso que diz na Bíblia? Josué capítulo 10. Como é que ela explica esse milagre? Como é que vocês, pastores, cristãos, crentes no Senhor Jesus, que acreditam na palavra, explicam esse milagre? Tem que explicar é pela ciência. Eles fazem uma ginástica intelectual impressionante para dizer que a Terra está girando. E ela chama aqui as pessoas que acreditam que a Terra está imóvel, conforme lemos no Salmo 104, no começo desse vídeo. Essas pessoas são burras, porque o filhinho dela de 7 anos acredita em Papai Noel e acredita na ilusão de que a Terra gira. E ela diz que o pôr do Sol é uma ilusão causada pela rotação da Terra, sendo que a própria Bíblia fala muitas e muitas vezes que a Terra está imóvel. Então, no final do filme, ele fala a respeito das liberdades que são asseguradas na Constituição americana. Fala a respeito também da diversidade, certo? De entendimento, diversidade de ideologias. Mas interessante é que isso não vale no que diz respeito à diversidade, à diferença que os defensores da Terra imóvel, do geocentrismo, levantam. Então aí o cara já é chamado de burro. Aí ele não pode nem ser comparado com o filho dela de 7 anos, que decorou um monte de abobrinha, um monte de bobagem a respeito da astronomia moderna e acha que é inteligente. E não importa se isso contraria ou não as escrituras. E outra coisa, o que nós vemos nesse filme, que eles querem passar é o seguinte, que nós temos a liberdade para pensar, para fazer o que quiser,
e até mesmo para louvarmos a Deus, e até mesmo para celebrarmos a ressurreição do Senhor, a sua morte e ressurreição, se tivermos permissão. Pelo que eu entendi ao assistir esse filme, é que nós ainda temos a permissão dada pela maçonaria de termos e exercermos as nossas liberdades. Fica a dica.